A morte é um dos maiores mistérios da existência humana. Durante milênios, diferentes culturas e religiões buscaram compreender o que acontece após o falecimento do corpo físico. Uma das questões mais profundas que surgem nesse contexto é: quais sensações sentimos depois da morte? De acordo com diversas tradições espirituais, incluindo o espiritismo, a vida continua além da morte física, e o espírito segue sua jornada em um plano espiritual. Neste artigo, vamos explorar as sensações e o processo de transição que ocorre após a morte do corpo físico, trazendo insights sobre a continuidade da vida e o destino da alma. O que acontece depois da morte? De acordo com várias tradições espirituais, a morte não é o fim, mas uma transição para outra realidade. Quando o corpo físico falha, a alma ou espírito continua sua existência em um plano diferente. Em vez de um fim absoluto, é considerada uma mudança de estado, onde o espírito passa a viver em uma realidade imaterial. No entanto, o processo de transição pode ser diferente para cada espírito, dependendo de seu grau de evolução espiritual, das experiências vividas e das lições aprendidas durante a vida terrena. A sensação imediata que sentimos após a morte pode ser influenciada por esses fatores, além de fatores como a forma como encaramos a morte e o que acreditamos ser a continuidade da vida. O que sentimos imediatamente após a morte? Embora a experiência da morte seja subjetiva, muitos relatos de experiências de quase-morte, EQM, e comunicações mediúnicas apontam para algumas sensações comuns que os espíritos experimentam logo após a morte. Essas sensações podem variar, mas, de forma geral, os seguintes fenômenos são frequentemente mencionados. 1. Sensação de paz e liberação. Uma das sensações mais citadas por aqueles que passaram por uma experiência de quase-morte é uma sensação de paz profunda e liberdade. Para muitos, a morte é vista como um alívio, especialmente se a pessoa estava sofrendo fisicamente ou emocionalmente durante a vida. Esse sentimento de tranquilidade ocorre devido à liberação do corpo físico e à sensação de que a alma finalmente se libertou das limitações do mundo material. Segundo, desapego do corpo físico. Após a morte, muitos relatam a sensação de observar seu corpo de fora, como se estivessem flutuando acima dele. Isso é descrito como uma experiência de desapego total do corpo físico, onde a alma ou espírito percebe que não faz mais parte do mundo material. Esse processo de desapego é uma das primeiras etapas da transição espiritual. Terceira, visão de luz ou passagem. Outro fenômeno comum é a visão de uma luz intensa ou uma passagem para outro plano. De acordo com relatos de EQM e descrições espirituais, muitos espíritos relatam ver uma luz brilhante no momento da morte, que é interpretada como um portal ou passagem para uma nova dimensão. Essa luz simboliza a transição do espírito para um novo estado de consciência e existência. Quarta revisão da vida. Muitas pessoas que passaram por uma experiência de quase-morte falam sobre uma revisão rápida de sua vida. Esse momento envolve reviver acontecimentos importantes, tanto os momentos de felicidade quanto os de dor, com um novo olhar. A revisão de vida serve como uma oportunidade de reflexão sobre as escolhas feitas e os aprendizados adquiridos, ajudando o espírito a avaliar sua trajetória e a dar significado à sua experiência terrena. Quinto encontro com entidades espirituais. Após a morte, muitos espíritos relatam o encontro com entes queridos falecidos, guias espirituais ou seres de luz. Esse encontro traz conforto e segurança, como se a alma fosse recebida por aqueles que a aguardam do outro lado. Esse aspecto reforça a ideia de que a morte não é um fim, mas uma continuidade da jornada espiritual. A transição para o mundo espiritual.
O processo de transição de um plano para o outro não ocorre de forma imediata para todos. De acordo com a doutrina espírita, por exemplo, após o falecimento, os espíritos passam por um período de adaptação no plano espiritual. Durante esse período, o espírito pode ser assistido por mentores espirituais que ajudam a entender a nova realidade e o que aconteceu com ele após a morte. A transição do espírito para o plano espiritual pode envolver diferentes estágios, dependendo do nível de evolução do espírito. Espíritos mais evoluídos podem experimentar uma transição mais suave, indo diretamente para planos elevados, onde continuarão sua evolução sem grandes dificuldades. Espíritos menos evoluídos que ainda estão vinculados ao materialismo ou que cometeram erros graves em sua vida podem passar por um período de sofrimento ou de reparação, durante o qual aprendem as lições necessárias para sua evolução espiritual. Como o Espiritismo explica as sensações após a morte? No Espiritismo, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, explica que a morte é a separação temporária entre o corpo e o espírito. Para os espíritos desencarnados, a sensação de continuidade da vida é natural e a adaptação ao novo estado é uma experiência gradual. De acordo com os ensinamentos espíritas, os espíritos podem passar por diferentes estados após a morte que variam conforme o grau de pureza e aprendizado de cada um. O Espiritismo enfatiza que o espírito continua seu desenvolvimento após a morte física, podendo se reencarnar em outro corpo para continuar sua jornada evolutiva. Como lidar com a perda de entes queridos? A morte de um ente querido pode ser um momento de grande sofrimento, mas, ao compreender que a vida continua após a morte, é possível encontrar consolo, saber que o espírito do ser amado está em uma nova jornada, talvez passando por uma experiência de aprendizado, pode trazer paz ao coração. Além disso, orações e boas intenções direcionadas ao espírito podem ajudar no processo de adaptação e evolução do ente querido no plano espiritual. A morte não é o fim da jornada espiritual, mas uma transição para uma nova forma de existência. As sensações que sentimos após a morte variam, mas geralmente incluem a sensação de paz, desapego do corpo físico, visão de luz, revisão da vida e, frequentemente, o encontro com entidades espirituais. Embora o processo de transição possa ser único para cada espírito, é importante compreender que a morte é parte de um ciclo eterno de evolução e aprendizado. Para aqueles que buscam entender mais profundamente sobre o que acontece após a morte, é essencial adotar uma visão espiritual que permita a compreensão de que a vida continua além da morte e que cada experiência é uma oportunidade de crescimento.